Olá, muito bom dia, um feliz sábado para você que está nesse momento nos acompanhando aqui diretamente da Igreja Central de Curitiba. Que o Espírito Santo alcance você aonde você estiver neste mundo e que ele te abrace e aquela bênção especial que Deus preparou nesse dia especial seja derramada sobre você, sobre nós, nesses próximos momentos. Hoje será um dia de festa, é um dia especial. Nós iremos abrir a palavra de Deus e recapitular a lição dessa semana que é maravilhosa. São desafios que são dados para nós, histórias espetaculares que me fizeram, que me motivaram e me fizeram uma pessoa melhor ao estudá-las. E nós estaremos repassando essas lições com pessoas muito especiais aqui. Eu quero apresentar, estão comigo aqui a professora Isabela e a professora Carmen, né? Vocês vão conhecê-las daqui a pouco, ok? E aqui comigo, aqui ó, a Carmen e a Isabela, ok? Legal. E aqui, no meu lado direito, está uma pessoa que ela estará conectada com vocês. Eu quero dar esse momento seguinte para ela dar uma palavrinha para vocês aqui. O nome dela é Taniara. Oi, pessoal, bom dia. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. E quero apresentar nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos estudando a missão em favor dos poderosos. É muito importante nós estarmos aqui conectados porque cada parágrafo, cada pergunta nos leva ao livro que de fato é o guia das nossas vidas, que é a palavra de Deus. Cada pergunta, cada citação, cada afirmação nos leva a versículos bíblicos que são a base desse estudo. Então, hoje estudaremos a missão em favor dos poderosos e estaremos aqui ligados no que vocês também estão colocando ali. Hoje, a minha função é estar aqui ligada no que vocês forem escrevendo aí. Então, participem, mandem as suas ideias, mandem para nós o que o Espírito Santo tem falado no coração de vocês aí. Estaremos ligadinhos. Vocês poderão acessar essa lição no link que será disponibilizado nas mensagens abaixo. E também, caso queiram adquirir, é só entrar em cpb.com.br e poder fazer o seu pedido ali da lição da Escola Sabatina. Será muito bom podermos estar todos juntos nesse tema da missão aos poderosos. Que legal. Muito bem. Conectados então? Vamos conectar nesse momento com o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, neste momento colocamos a nossa vida nas suas mãos, aqui no estúdio, das pessoas que estão conectadas conosco, que o Teu Espírito Santo alcance a cada um uma bênção especial nesse ensinamento que realmente entre em nosso coração, faça parte do nosso viver, nos ensine algo para crescermos na graça de Cristo, sermos mais semelhantes a Ti e também não só guardarmos para nós, mas que esses ensinamentos, apesar, além de nos transformar, nós possamos passar essas mensagens a outros também. Oramos com uma bênção especial sobre cada professor aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estão preparadas? Vamos lá. A lição é muito tranquila, com certeza grandes ensinamentos nessa manhã. Eu vou começar a ler o texto bíblico, que é muito importante, o verso áureo da lição, né? O verso para memorizar. Você memoriza? Tanta correria hoje em dia, né? Nem sempre a gente memoriza essas coisas, né? Eu me lembro que eu memorizava tantos versos e nós temos que voltar às nossas origens e começar a memorizar novamente esses versos. Veja, São Mateus 16, 26, diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma, ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Olha essas perguntas. O que ela fala para você? Valerá a pena você ter algo e despojar, colocar de lado, não dar mais atenção à palavra de Deus? Nós vamos estudar aqui essa semana muitos exemplos de pessoas no mundo e que nos ensinará muito o que aconteceu com elas, qual foi o desfecho de tudo, e nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais. Vejam, a Taniara falou já a lição. Missão em favor dos poderosos. Você conhece alguém poderoso? Alguém rico? Vamos estabelecer aqui um padrão do que é ser poderoso, né? Porque alguém forte, alguém famoso, ok, poderoso, rico. Você conhece alguém que você julga ser poderoso e isso, de repente, impede você de se aproximar dele? Eu conheço. Nossa, eu fiquei até com vergonha. Assim, a reflexão que eu fiz para mim mesmo, eu falei, a gente presta tanta atenção nas nossas coisas e colocamos bloqueios, né? São coisas que estão na nossa mente que nos bloqueiam a nos aproximar de pessoas somente porque eu acho que aquela pessoa ela é de difícil acesso. Então nós vamos ter que crescer aqui nesse aspecto, né? Quando eu falo vergonha de mim, não é vergonha de mim, é assim, puxa vida, eu podia ter feito melhor. É nesse aspecto. Vejam, embora a palavra de Deus ela tenha sido escrita, a revelação de Deus tenha sido dada, né, há milhares de anos, nós vemos, né, que a natureza humana, o que o ser humano ele busca, tanto no século II, na Judéia, no século VII, na Europa, ou no século XXI, aqui no Brasil, as pessoas buscam basicamente as mesmas coisas. Elas têm as mesmas ansiedades. Elas necessitam da graça de Cristo, tanto hoje quanto foi no passado. Então não mudou muita coisa em relação à constituição do ser humano. Vocês estão entendendo onde nós estamos querendo chegar? Você fala, isso não é para mim hoje. Essa mensagem talvez não seja para mim, mas a palavra de Deus, ela sempre incluiu pessoas humildes, pessoas de todas as classes, ricos, poderosos, e nunca foi diferente. Naquele tempo, tanto naquele tempo quanto nos tempos modernos, né, a busca de riqueza, de fama e de poder, muitos usavam basicamente os mesmos elementos e as mesmas formas de crescer. Muitas vezes à custa de vulneráveis. Muitas vezes não, tudo bem. Mas nós vamos ver que à custa de vulneráveis. Quantas pessoas que você conhece que de alguma forma você julga que é uma pessoa inacessível? Essa é uma boa pergunta para o chat também, não é? Será ótimo ouvir a opinião de vocês. E se alguém tem alguma experiência ou viveu alguma coisa relacionada a esse tema, você conhece alguém que seja poderoso, seja uma pessoa considerada poderosa e que isso de alguma forma impede ou deixa um pouco inibido de pregar o evangelho? Isso acontece com você ou não é impedimento algum? Conte aí para nós nos comentários. Estaremos aqui ligadinhos no que vocês escreverão. Será que essa pessoa, ela não necessita do evangelho? Será que ela não precisa da graça de Deus? Às vezes pensamos que essas pessoas estão tão bem, né? Então, não precisam de nada. Como é que pode uma pessoa poderosa e rica? Ela tem tudo. Eu estive uma certa ocasião num local que eu fiquei muito impressionado. E nesse local era fora do Brasil.
tinham muitos iates, e saíam de pessoas assim desses iates, chegavam limousines, uma coisa incrível. Eu pensei assim, essa pessoa tem tudo. E às vezes nós, pensando, né, julgamos a pessoa que ela está inacessível. Né? Se nós não formos falar para essa pessoa, vocês acham que um anjo vai descer e vai pregar o evangelho para essa pessoa? Nós precisamos ter em mente hoje de que nós precisamos falar. E nessa semana, no estudo dessa semana, nós vamos aprender o que fazer, como fazer, para que aquele bloqueio que existe na minha mente, ele saia e ele não me impeça de falar para essas pessoas que a gente acha que não precisam de nada, ou são inacessíveis, ou que iremos atrapalhar a vida delas. Nos acompanhem nessa jornada, onde nós iremos aprender e que seja uma lição para nós também. Então agora eu passo, né, junto comigo eu já apresentei, né, estão as professoras, Isabela e Carmen, e eu faço a primeira pergunta então, né, para Isabela, que fala sobre uma pessoa. Antes, eu quero só abrir um parênteses aqui. Essa pessoa era o rei Nabucodonosor. Quando eu era criança, eu vou confessar aqui, quando eu lia rei Nabucodonosor, eu imaginava, essa pessoa deve ser sensacional, deve ser uma pessoa, um gigante, com um nome desse, é uma pessoa grandiosa. Nabucodonosor, você já pensou nisso? Olha o nome da pessoa, não é tão normal, eu não conheço nenhum Nabucodonosor, a não ser esse aqui, você conhece? Então, vejam, esse homem, realmente, a minha noção, a partir do nome dele, a minha noção estava certa. Porque ele foi uma pessoa grandiosa. Foi o maior governador na época de Daniel. Na época do Antigo Testamento, o Egito era a maior potência do mundo. Então, esse cara, Nabucodonosor, ele tinha uma capacidade de governabilidade, assim, liderança, e ele foi a referência naquela época. Então, o que aconteceu com esse rei, Isabela? Quais foram as atitudes enquanto rei, né? O que podemos aprender com a história de Nabucodonosor? Olha o que aconteceu com Nabucodonosor, né? É muito interessante. Você pode dar um esboço breve da vida? Posso? Pelo menos desse momento, desse personagem? Então, o Nabucodonosor, como você acabou de comentar, foi um líder, né, na época dele. Então, ele foi o rei que governou a Babilônia. Então, ele era muito poderoso, né? Ele tinha muito poder nas suas mãos. Ele era rico e ele era uma referência para, né, o povo daquela época. E ele, naquela época, a gente vê muito na Bíblia eles comentando que eles consideravam muito os sonhos, né, que eles tinham. Então, se eles tinham um sonho, aquele sonho provavelmente ia ter algum significado ou queria dizer alguma coisa para aquelas pessoas. E na época, Nabucodonosor teve um sonho. E um sonho interessante, né, ele teve. Vamos ver. E aí ele queria saber o que aquilo representava. Então, chamaram algumas pessoas que poderiam auxiliá-lo naquela interpretação, mas ninguém conseguiu responder. E aí veio Daniel, entra Daniel na história como sendo um instrumento ali utilizado por Deus para que também pudesse interpretar e revelar para Nabucodonosor o que aquele sonho representava. E então eu vou até ler aqui, que eu acho bem interessante, o que ele sonhou, né? Qual foi a interpretação que foi dada para o sonho que Nabucodonosor teve. Então lá em Daniel 4, de 24 a 26 e no verso 28 a gente vê: esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre o meu senhor, o rei, que tu serás tirado de entre os homens. A tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então, ele entendeu o sonho. Mas ainda assim, ele relutou em aceitar que o Deus Altíssimo é quem comanda e que tem poder sobre todas as pessoas e sobre todas as coisas, né? E aí,
Daniel continua ali relatando, e em Daniel 4, 29 e 30, a gente vê ali que ao final de 12 meses, então quer dizer, passou um tempo, né, dessa interpretação desse sonho. Foi um aviso. Foi um aviso, um Foi alerta. dado para ele, um alerta. E ele entendeu. Mas ele não mudou a sua atitude, né, diante dessa interpretação. Então, ao final de 12 meses, ele estava passeando pelo reino, né, de Babilônia, e o rei falou e disse, ó, não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Nossa. Então, é forte a gente pensar, né? Então, ele era orgulhoso, né? Ele tinha um orgulho de ver aquele reino e ele dizia que era ele quem tinha criado tudo aquilo. Então, passou ali, naquele momento em que ele disse isso, o próprio Deus falou com ele e naquele momento ele foi tomado dali. Então, a Bíblia até comenta aqui que ele sofreu a dolorosa humilhação da insanidade antes de finalmente reconhecer a soberania do Deus de Israel sobre as questões humanas. Então, quer dizer, ele literalmente pastou. Ele foi viver com os animais, ele saiu, foi retirado do reino, né? Ele perdeu aquele poder e o orgulho que ele tinha sobre todo aquele poder que ele tinha na época. E aí até há uma descrição interessante que seus cabelos cresceram como penas de águias e as suas unhas como garras de pássaros. Então, pensem a humilhação de alguém que estava lá no alto e, de repente, se vê pastando junto dos animais sem toda aquela pompa, né, e majestade que ele tinha no seu reino. Então, acho interessante a gente comentar que Deus usou Daniel como um instrumento para chegar até o rei Nabucodonosor, né, para interpretar o reino e para dar a ele a oportunidade de reconhecer o Deus Altíssimo, né, como soberano diante de todas as nações. E uma circunstância foi criada para que ele compreendesse efetivamente essa situação. Então aqui a gente está começando a construir um padrão. Como que Deus ele começa a atuar? Primeiro, ele usou uma pessoa. Isso. Ele usou Daniel. Estão ligados? Para avisar. E isso é um padrão muito importante aqui. Que Deus vai usar sempre alguém, um padrão. E um outro padrão também que podemos assim, para algumas pessoas sim, para algumas não, mas ele deu um tempo para Nabucodonosor, né? Deu um ano ainda. Sim, um ano. Um ano para ele, tá dado o recado, né? Um ano. Mas a Isabela, ela leu ali, que você consegue imaginar essa figura? Ele era um rei mais poderoso da época. Imagina o maior governante da época perdeu a noção do raciocínio, perdeu o raciocínio e foi viver. Ele, por ter perdido o raciocínio, o animal não tem raciocínio, foi com quem estava mais próximo dele. Imagine, vários anos cresceram como penas, né? Pelos no corpo dele, né? Deve ter ficado uma coisa horrorosa. Por quê? Um outro padrão também aqui que nós podemos estabelecer. Quem sabe? Ele foi arrogante. Ele não aceitou. A arrogância dele foi gigantesca, né? E por causa desse orgulho que você comentou, né? Muito bem, continue. E até no comentário da Ellen White da lição, ela comenta que o orgulho é o pecado que menos esperança incute. Não, peraí, como é que é? Repete, por favor, que é muito importante. É muito importante. O orgulho é o pecado que menos esperança incute. Isso por quê? Porque o orgulho torna o nosso coração inacessível. Fechado. Então a gente fecha a porta para que o Espírito Santo, para que, né, Deus possa entrar. Então vejam que a gente pode fazer um paralelo com esse orgulho, não só aqui em relação à riqueza, a posses, a bens, né? O que nos enche de orgulho, o que nos fecha o coração para que a gente possa ser como Jesus pede que a gente seja. Né? Acho que é uma reflexão que a gente pode fazer e que se estende a outras áreas da nossa vida também. Com certeza. Né? E o que aconteceu com ele? Bom, ele ficou 7 anos pastando como um animal, né? Pastando, comendo grama, a Bíblia relata dessa forma. Então, é alguém que saiu realmente do topo e foi para o nada, foi para o limbo, né? E durante 7 anos ele viveu lá. E aí, aqui em Daniel 4, 34 e 37, conta o que aconteceu no final dessa história, né?
Então a gente vê ali que ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e o seu reino de geração a geração, e todos os habitantes da terra são considerados como nada. E ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. E ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim e para a glória do meu reino. Minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E meus conselheiros e meus senhores buscaram-me. E eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e honro o Rei do céu, cuja todas as obras são verdade e os seus caminhos juízo. E aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Então ele aprendeu a lição, mas de uma forma muito difícil, né? Ele sofreu, e não foi pouco, né? Se a gente for pensar, 7 anos, né? Se a gente se colocar nessa situação, é muito tempo, numa situação muito triste, né? Para quem saiu de onde ele saiu, ou para qualquer pessoa em qualquer situação. Mas ele reconheceu ao final desse tempo que Deus é soberano, né? E ele é altíssimo sobre todas as coisas. Que lição, hein, desse poderoso. Só tem gente poderosa hoje aqui na lição. Nabucodonosor. Olha o que aconteceu. Ele estava lá em cima, foi lá embaixo. Mas ele reconheceu. Esse é o ponto. É. Você está passando por tribulação, por problema. Está pastando. Eu já ouvi eu pastei nessa semana, porque foi muito difícil. É. Mas Nabucodonosor, num momento de lucidez da vida dele, de luz, e Deus vai te dar esse momento de iluminação, que você reconheça que somente Deus deve estar em primeiro lugar no teu viver. Vamos avante, então? Vamos aqui. Tem mais um famoso. Vai. Nossa, vamos lá. Taniara? O pessoal está comentando aqui, comentários riquíssimos sobre esse tema. Temos aqui a Janete Ferreira, ela diz que Deus usa de diversas maneiras para reconhecer a soberania dele, né? Uhum. Até mesmo aos ricos. A Dirce Bertolini, ela diz sim, há circunstâncias e pessoas que, não porque nos constranjam, e sim por limitações pessoais, nos deixam inseguros, e isso nos faz perder a oportunidade que Deus coloca em sermos missionários. É muito importante não perdermos essas oportunidades. Muito bem colocado, Dirce. E Fernandes Serra diz: Deus abençoe a todos. Obrigada, Deus abençoe a você também. E a todos que estão ouvindo. Há um certo receio de nos chegarmos a estes. Talvez medo, talvez achar perder tempo. Mas devemos insistir. Ele está em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Alessandra Nunes diz: quando vivemos realmente o Evangelho, nossas experiências saem com tanta facilidade e naturalidade que acabam cativando até mesmo aqueles que julgamos inatingíveis. Ela também conta uma experiência que há um tempo atrás ela recebeu no trabalho dela um médico que tinha acabado de receber um prêmio no exterior, e eles começaram a conversar sobre Jesus, e no final ela já estava passando para ele vídeos da IAGE Central aqui de Curitiba para ele assistir. Que legal! E é isso que é muito importante, estarmos sempre com o coração aberto para ouvir as instruções do Espírito Santo e deixar que ele nos dirija. Muito boas colocações aqui. Gisele Abreu também disse: como seres humanos, pensamos que existe esse impedimento, mas elas precisam de Deus como nós. Elas passam por problemas e dificuldades, mas realmente temos esse bloqueio com pessoas que sejam ricas ou poderosas. É verdade. Todas essas colocações são muito importantes porque a gente se identifica com essas dificuldades. E, ao mesmo tempo, nos identificamos com a possibilidade de nos rendermos ao Espírito Santo para que Ele conduza as nossas palavras, para que Ele conduza as oportunidades, e não deixemos que essas oportunidades passem de pregar. Às vezes, é a única oportunidade que um poderoso ou um rico terá na vida. E nós não devemos perder, não é? Sensacional.
Gostei demais da participação do pessoal ali. São maravilhosos, É. não é? E esse teu comentário no final também é muito significativo. Eu As gostaria de fazer histórias, um as pequeno. histórias continuam, mas a Carmen quer falar aqui. Pode falar, Carmen. Eu Eu sei queria que você fazer- está doida para Sim. falar. Pode falar. Eu queria fazer um pequeno comentário aqui sobre essa situação que Nabucodonosor passou. Claro, claro. Então, ele só passou por essa, ele só pôde ser alcançado por Deus porque uma pessoa, como você falou, né, que essas pessoas são muito importantes, se colocou nas mãos de Deus. Aqui tem uma parte de um comentário da lição que diz assim, ó: na vida de Daniel, o desejo de glorificar a Deus era o mais poderoso de todos os motivos. Ele compreendeu que quando estava na presença de homens influentes, a falha de reconhecer a Deus como a fonte de sua sabedoria o teria tornado um mordomo infiel. Então, através de Daniel, que pôde ser usado como um instrumento nas mãos de Deus, que Nabucodonosor, porque a gente sabe, se a gente lê o livro de Daniel ali, até o capítulo 4, né, que fala sobre Nabucodonosor, depois vai mudar um pouco mais para frente, muda o rei também, né? Mas ali Nabucodonosor pôde ser alcançado por Deus através de Daniel, que foi um servo que passou por dificuldades no seu reino, foi levado como cativo, mas ele se entregou nas mãos de Deus, para ser um instrumento na mão de Deus. Muito bem. E aqui já vamos lançar a segunda pergunta. Qual que é a sua sugestão para o modo como podemos alcançar esses poderosos? Poderíamos fazer alguma coisa para ter um acesso maior a essas pessoas? Como você sugeriria para que cada um de nós possa cumprir essa missão na vida, nas nossas vidas e na vida dos poderosos? Como podemos pegar o evangelho para eles? O que você sugere? O que o Espírito Santo tem falado no seu coração aí? Coloque nas respostas, eu estarei aqui atenta. Muito bem. Carmen, eu vou fazer umas perguntinhas para você, Tá bom. né? E porque o próximo personagem é um personagem muito interessante. Teve alguma situação da vida dele ali que pode encontrar, de repente, alguma parcialidade, né? Alguma conexão. Naamã. Nós vamos a atenção especial para quem que foi o missionário, digamos assim, entre aspas, que foi falar. Hoje nós temos essa palavra, nós somos missionários no reino de Deus. Naquela época ainda não existia, né, esse conceito. E Naamã, quem era Naamã? Nós sabemos que ele era um comandante, né, de um exército sírio. Não era o sírio. A Síria, né, era uma potência que havia derrotado o maior domínio da terra. E ele era simplesmente o comandante geral, Naamã, né? Então, Carmen, quem era Naamã? Como ele considerava o Deus de Israel, né, vivendo sob influências pagãs, né? E quem Deus usou para alcançar o coração desse comandante? Então, Naamã, como você falou, era um comandante, né, do rei da Síria. No verso 1 ali do capítulo 2 Reis, capítulo 5, verso 1 a 19, que vai contar essa história para a gente. E ali começa dizendo que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado por seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitórias à Síria. Então, ele era um grande homem, né, da Síria, e esse grande homem, muito respeitado pelo próprio rei, ele, um dia, ele adquiriu uma doença, né, uma doença muito terrível, que hoje ainda é terrível, mas na época não havia tratamento, assim, né, não havia, que a gente saiba, assim, não havia um tratamento que resolvesse o problema, que era a lepra. Ele se tornou leproso. E só que numa dessas suas vitórias, ele venceu, aqui no verso 2, né, diz que as tropas da Síria
haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. E essa menina, ela foi ser escrava na casa de Naamã. A gente não sabe como Naamã e sua esposa, né, sua família, a tratavam, né? Mas essa menina, ela resolveu assim mesmo testemunhar sobre Deus. E um dia que ela teve uma oportunidade, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, Naamã, veja, ele podia ser um homem descrente, né? Um homem assim arrogante também, mas nessa parte não. Ele era um homem que ele tinha um respeito pelo Deus de Israel. Porque quando essa menina falou isso, ele foi falar com o rei, e o rei mandou uma carta, né, para o rei de Israel, e nesta carta dizia assim: eu estou mandando o meu servo Naamã para que o cures da lepra. Então é uma história assim que até o próprio rei de Israel, que não tinha uma confiança tão grande nesse Deus, ele disse assim: como que eu vou curar? Estou eu acaso no lugar de Deus para curar esse homem da lepra? Mas aí o profeta, através do seu servo, mandou uma mensagem para o rei: manda esse homem até mim. E esse homem, então, aí quando ele chegou até o profeta Eliseu, o que o profeta falou para Naamã? Aí tem uma parte assim, ele não era arrogante, né, como Nabucodonosor, mas ele tinha lá o seu orgulho da sua classe, né, ali, né, diz que ele era respeitado pelo próprio rei da Síria, né, então ele tinha ali o seu, um pouco de orgulho, digamos assim, né, Seu brio, né? Exatamente, E porque como que ele agiu? Ele se ofendeu com o profeta, porque o profeta não saiu assim, ele esperava que o profeta saísse, fizesse, sei lá, uma oração, passasse as mãos na ferida, ou fizesse alguma coisa, uns passes de mágica, né? E o profeta não fez nada disso. O profeta só mandou um recado pelo servo: ó, diga para ele que vá lá e se lave no Rio Jordão 7 vezes. Ele ficou ofendido. Eu já ouvi alguns comentários dizendo que o Rio Jordão era um rio que era um barro, né? Não era um rio bonito. E ele tinha lá na sua terra rios muito melhores, muito mais, talvez uma água cristalina, muito bonitos os rios que ele tinha lá no seu país. Mas o profeta mandou ele se banhar no Rio Jordão. Aí ele se ofendeu e ele já ia embora. Né? Só que um dos seus servos, que também teve sabedoria, disse: mas se ele pedisse alguma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Aí Naamã se tocou, foi lá e tomou o banho no rio. E quando ele se levantou do Rio Jordão, né, aqui diz, na continuação da história, que a sua pele ficou como uma pele de uma criança, como uma pele nova, restaurada. Com isso, Naamã ficou muito agradecido. E ele resolveu que a partir daquele dia ele não ia servir a outro Deus. Mas ele ainda trazia, claro, ele acabou de conhecer ali o Deus de Israel e realmente reconhecer esse Deus como o Deus da sua vida, o Deus poderoso sobre todos os deuses. Mas ele ainda trazia algumas características do seu conhecimento anterior, né, sobre os deuses pagãos. E por isso o que ele fez, né, que a gente acha estranho, né? Ele pediu que o profeta concedesse para ele 2 mulas carregadas de terra, porque ele ainda achava que o Deus de Israel estava ligado com a terra de Israel. E ele só poderia adorar aquele Deus através, né, de uma porção de terra que fosse de Israel. Mas, Carmen, interessante esse texto aí que você colocou, e eu começo a pensar e raciocinar da seguinte maneira. Naamã era muito sincero. Exatamente. Digamos assim, ele era um pagão sincero na religião dele. Tem um texto em Atos dos Apóstolos que diz assim, ó: Naamã tinha vivido à altura de toda a luz que ele possuía. E às vezes nos consideramos maiores, né? Eu estou falando de um homem rico aqui, que poderoso. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. No texto bíblico diz que nessa viagem ele levou um presente
para o rei de Israel. Sabe qual é o valor desse presente? Eu calculei. 24.460.000 reais. Olha o presentinho. Olha a o riqueza. Isso foi um presente de um homem rico para o rei de Israel. Tá? Foi 1 quilo de prata, calculado dá 1.320.000 e, perdão, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, totalizando 24 milhões. Para ver a riqueza desse homem. Você iria ser como uma criança? A palavra de Deus fala que a gente tem que ser como uma criança, senão haveremos o reino de Deus. Se nós não fôssemos como aquela criança, né, que era serva, talvez, se nós não tornarmos como criança, isso nos atrapalhará. Mas ele era sincero. Quero voltar nessa questão aqui. Ele era sincero na condição dele. E, encerrando o meu comentário, passando para Carmen novamente. Às vezes a gente não quer que alguém que, ao conhecer o Evangelho, ela se torne perfeito. De repente, viva a vida que nós vivemos, depois de tanto tempo na convivência ao lado de Cristo Jesus. Vamos colocar assim, muito abertamente. Se batizou, a pessoa se entregou a Cristo, beleza, ela está transformada. A vida dela vai mudar automaticamente. Nós vemos aqui com a história de Naamã, que ele pensava que ele tinha que se ajoelhar na terra de Israel, por isso que ele mandou terra para lá. Coisas dos antepassados dele, das características da religião que ele vivia anteriormente. Não é mesmo? Não devemos ser assim, né, Carmen? Não, nós devemos, conforme a gente vai conhecendo a Deus, ele vai se revelando a nós, né? Nós temos a sua palavra, né, a Bíblia, e através da Bíblia nós vamos poder ver o que Deus espera de nós. Naamã tinha o conhecimento básico, digamos assim, e ele era fiel naquele conhecimento básico de Deus. E Deus aceitou assim mesmo, Deus não exigiu deles. Assim como a gente vê no livro de Atos também, que quando os gentios começaram a se converter, Deus não exigiu que eles seguissem todas aquelas cerimônias, né, de Israel, mas Deus aceitou que eles guardassem os seus mandamentos e seguissem ali o básico, para eles poderem ir crescendo espiritualmente. E assim Deus também espera, né, de cada um de nós. Conforme nós vamos crescendo em conhecimento de Deus, não importa se eu conhecia Deus há um mês, há uma semana, há 10 anos, há 20 anos, Deus espera que eu vá crescendo espiritualmente. Deus é um Deus que quer que a gente se desenvolva. E tem um outro ponto interessante também nessa história, né, que essa menina que se colocou na mão de Deus, ela agiu de uma forma simples. A gente não sabe se os seus pais foram mortos quando ela foi tomada como escrava. A gente não sabe se ela tinha algum estudo, algum conhecimento, assim, se ela sabia ler. Não sabemos nada sobre ela. Nós sabemos só que ela se colocou nas mãos de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Para alcançar poderosos, a gente não precisa ir fazer um mestrado especial numa determinada área, um doutorado. A gente pode, sim, o nosso doutorado está aqui, ó, na palavra de Deus. Porque aqui nós podemos nos tornar, não sei, a palavra não seria nem especialista, mas nós podemos nos tornar instrumentos de Deus, ser usados pelo seu Santo Espírito a cada dia. E aí é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. Maravilha. Maravilha. Taniara, tem alguma participação aí? Temos bastantes participações. Muitos comentários aqui, olha. Temos a Milena Lemos, que ela diz: antes de tudo, devemos pedir ajuda ao Espírito Santo para que sejamos usados no dia a dia. E assim aproveitar as oportunidades que temos todos os dias, seja por um panfleto, mensagens em redes sociais ou pessoalmente. E a Neuza de Oliveira diz: primeiramente devemos orar, pedindo para que Deus nos dê sabedoria e nos capacite para esta obra. E devemos fazê-la com humildade de coração. Tem a ver com o que estávamos conversando aqui anteriormente, que a humildade de coração que a Carmen comentou agora, que a menina cativa também possuiu na hora de pregar o evangelho ali, de testemunhar de seu Deus.
Temos aqui 2 comentários do Alessandro e da Alessandra. O Alessandro Fernandes diz: devemos orar para que Deus coloque situações, eu creio que ele quis dizer, para chegar a esses poderosos. E a Alessandra Nunes diz: a pequenina não desperdiçou a oportunidade de testemunhar. Ao contrário do próprio rei de Israel, que temeu que aquilo fosse alguma armadilha, a carta enviada. Então, foi muito interessante isso, né? Que aquela pequenina que era cativa, que tinha 0 poder, que tinha 0 influência, ela se permitiu ser usada, teve a coragem e com aquele pequeno gesto, a história dela ficou perpetuada na Bíblia Sagrada e hoje muda os nossos corações. Temos aqui Márcia Quadros, que diz: muita oração. A oração toca a Deus e Ele toca o coração dos poderosos. É só o agir pelo Espírito Santo e Ele abre o caminho. É verdade. Às vezes pensamos que grandes gestos e coisas de fato poderosas poderiam apenas alcançar essas pessoas. Mas às vezes, com o poder do Espírito Santo, pequenos gestos, pequenas coisas que talvez nem nós depois saibamos o impacto que teve. Afinal, nós não sabemos se a menina cativa depois recebeu ou ficou sabendo dos resultados do seu ato. E assim também teremos grandes surpresas no céu, quando ficarmos sabendo que às vezes uma oração em secreto, às vezes uma palavra ou apenas um sorriso fez a diferença na vida de alguém e criou mais um salvo no reino de Deus. Amém. Maravilha. Quantos ensinamentos, hein? Gratidão pela participação de todos vocês. Vamos em frente? E agora nós vamos estudar a vida de um personagem, né? E o próprio Jesus se referia a ele como mestre em Israel. Vocês conseguem, eu vou dar alguma dica aqui. Um líder respeitadíssimo. Líder em Israel. Jesus se referia a ele como mestre em Israel. Rico e poderoso. Um nome compridinho também, dentro daquele raciocínio que eu tinha quando criança, né? Nicodemos. Bonito. Nicodemos. Será mesmo que havia espaço para Jesus na vida desse homem? É considerado como Jesus como mestre em Israel? Rico. Poderoso. E Isabela, o que alguns aspectos dessa história de Nicodemos nos revela e nos ensina hoje? Bom, Nicodemos também era uma pessoa influente à sua época, né? E ele era considerado um mestre. Então ele era muito sábio, ele fazia parte do Sinédrio, que era aquela alta corte judaica da época, composta ali por mais ou menos 70 membros. Então ele era uma pessoa muito influente, muito importante naquela época, né? Mas ele andava com os fariseus. Então, embora ele tivesse muito conhecimento, ele conhecia de Deus, ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, né? Ele era um líder muito respeitado, mas ele tinha ali algumas questões que eram superficiais, né? Era uma aparência. Então, aparentemente, ele conhecia Jesus, mas será que ele conhecia Jesus realmente? Então, conta na Bíblia aqui em João que ele foi ter com Jesus um dia à noite, né? Conversou com Jesus, então ele já conhecia Jesus. Ele já estava convertido ali a Jesus, entregue a Jesus. Mas ele tinha vergonha de assumir isso publicamente em função da posição que ele tinha. Então ele andava com os fariseus. Então ele não assumiu, né, Jesus diante das pessoas, diante de todos naquela época. E aí a gente vai lendo ali em João, e depois que, né, Jesus morreu, ele teve um papel bastante importante ali, né? Ele foi interceder junto ao governador na época, Pilatos, e ele foi requerer o corpo de Jesus para que Jesus pudesse ter as suas devidas honrarias ali e tivesse um local para ser enterrado, né, para ser colocado adequado. Então ele defendeu quando ele pôde e tentou proteger Jesus assim que ele pôde também. Então conta que ele levou ali mirra, eles levaram, né, bastante tudo que foi preciso naquele momento, e ele defendeu Jesus, e ele foi uma pessoa que foi depois usada para a missão por Jesus. Então, ele, quando foi falar com Jesus, disse assim, eu sei que tu és Jesus, porque
as coisas que tens feito, né? Como não é possível que não venha de Deus e que não seja de Deus. Mas aí Jesus falou para ele, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então esse é uma passagem bastante conhecida da Bíblia, né? E ele não entendeu como assim nascer de novo. Alguém pode nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Então aquela fala não fez sentido para ele. E aí depois Jesus vai explicando que como o vento a gente não sabe para onde vem, para onde vai, assim a gente tem que nascer de novo. Então ele foi, a gente vê os comentários colocando que ele foi um erudito, né, perdido, mas que foi alcançado por Deus, por Cristo. Então a sementinha foi lançada e aquilo foi germinando até que culminou no momento em que a missão que ele foi designado a fazer veio à tona e ele pôde sim testificar, né, o testemunhar de Jesus. Então, na história de Nicodemos, acho que o que vale a gente comentar e deixar como mensagem é que Jesus era simples, mas na simplicidade de Jesus ele era muito profundo. Então a gente não precisa para falar com alguém que é muito renomado, que é muito poderoso, que é muito estudado, que tem muito conhecimento, achar que a gente também tem que ter toda essa pompa e cerimônia para chegar nessa pessoa. Então, como foi colocado nos comentários, né, o Espírito Santo entra em nós, nos ajuda nesse processo, né? Facilita, abre as portas para que a gente possa atingir e a gente pode falar de forma bastante simples, muitas vezes testemunhando em ações que a gente nem imagina e que estão alcançando corações e alcançando as pessoas. Então, na simplicidade há muito poder. Então, acho que essa é uma mensagem interessante. Deixa eu pegar um ganchinho teu aqui, Isabela. Às vezes, né, você chega perto de uma pessoa importante, a gente, com o nosso trabalho, muitos contatos, né? Você chega perto da pessoa, você imagina, né? Pois não, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, bom dia. Né, que dia maravilhoso. A simplicidade de Jesus, essa simplicidade derrubava muros assim gigantescos que muitas vezes nós mesmos construímos, né, porque achamos que temos que ser igual, erudito, né? Temos que alcançar um patamar de classe social. Eu preciso trocar meu carro, eu preciso trocar minha roupa, eu preciso estudar mais, né? me preparar, né? Como a Carmen falou. E Jesus vinha na simplicidade. Interessante, você conhece alguém que quer conhecer, mas tem vergonha. Nicodemos queria conhecer mais de Jesus, tinha vergonha, foi de noite conversar com ele, para não ser visto, manter as aparências. Tudo bem, Jesus aproveitou a oportunidade, ele respeitou o desejo dele. Jesus, não, pode marcar, agenda comigo lá, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu vou sem problema nenhum. Jesus não deixava passar oportunidades. Então, não se preocupe. Toda vez que veio em mim um sentimento de que eu precisava estar na altura daquela pessoa para falar do amor de Deus, esse raciocínio me bloqueava. Portanto, esse raciocínio não vinha do reino de Deus, vinha de outro lugar, e ele pode estar me impedindo e te impedindo de ir até aquela pessoa exatamente porque você acha que tem que melhorar. Talvez isso nunca aconteça. O inimigo quer que você pense, quer que eu pense isso. E que aquela pessoa que, na hora que precisou, a pessoa se converteu. Ela contou a história. Na hora que precisou, ele estava lá. Na morte de Jesus. Ajudou. Antes da morte de Jesus também. Isso vai acontecer, desde que você seja esse canal de Jesus, com simplicidade. Aniara, tem alguma participação que você quer compartilhar com a gente? Legal aí? Eu tenho uma pergunta para lançar para os nossos amigos que estão online. Às vezes, a pessoa nem é de fato tão poderosa assim na sociedade, mas é poderosa dentro de nossa família. Como você faz para lidar com esses amigos, com esses familiares que exercem influência talvez sobre você e não são cristãs? Como que você faz para lidar com essas pessoas? Como você prega o evangelho para esses familiares, esses amigos que não são cristãos, mas que de alguma forma você se sente intimidado e que talvez isso gere em você uma dificuldade? Como que você faz para pregar o evangelho para essas pessoas? Responda aí, estaremos aqui ligadinhos, atentos aos comentários que vocês colocam para nós.
Vamos seguir então para o nosso próximo personagem. São 2 personagens nessa lição, né? E a lição, Carmen, fala de um jovem rico, ele era um governante, e a lição fala de Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, né? Tem uma musiquinha dele lá. E, enfim, homens poderosos e ricos, né? E a minha pergunta, né? Apesar de serem histórias contrastantes, nós encontramos um elemento final muito importante que difere os dois, né? Da decisão que eles tomaram, né? Quais características, Carmen, ou contrastes distingue cada personagem dessa história? É possível nós estabelecermos algum paralelo entre esses 2 homens ricos, o jovem rico e Zaqueu? Então, é interessante nós notarmos que esses personagens, os 2 foram atraídos por Jesus. E eu já li em um livro que Jesus atraía todas as pessoas pelo amor e pela sinceridade que ele demonstrava. Assim, um amor sincero, as pessoas percebiam, todos esses ricos, pobres, que Jesus realmente estava interessado nelas. Peraí. Aí, aqui, a Carmen falou, eu acho que é um dos pontos mais altos da lição dessa semana. Eu gostaria que você repetisse. As pessoas se sentiam atraídas. O personagem aqui na história é Jesus. Mas vamos nos colocar na história das pessoas como esse personagem. Jesus não está entre nós hoje. Somos nós que somos Jesus na vida daquelas pessoas. As pessoas se sentiam atraídas por causa do quê, Carmen? Repete novamente. As pessoas se sentiam atraídas pelo amor sincero de Jesus e porque ele estava preocupado realmente com cada uma delas. Jesus demonstrava assim, ele não só curava, né? Ele curava, mas ele demonstrava um grande amor quando ele curava. Quando eu lembro uma história antiga, até que a gente estudou há uma semana atrás ou 2, aquele homem que era aleijado próximo ao tanque de Betesda. Ele estava lá, Jesus saiu conversando, a impressão que dá, né? Com as pessoas e procurou o caso mais grave. Então, Jesus demonstrou assim um grande amor por essa pessoa. E aqui é o mesmo caso. Então, a gente tem aqui duas histórias de ricos que foram atraídos por Jesus. Eles observaram Jesus, não sabemos quanto tempo, não sabemos quantas vezes eles viram Jesus próximos a ele, né? Zaqueu diz que ele tinha muita curiosidade em ver Jesus. E o jovem rico dá a impressão assim que ele já tinha visto ou tinha se aproximado de alguma forma, meio que de longe, mas tinha observado. Um dia ele teve coragem e foi falar com Jesus, né? E Zaqueu também, um dia ele subiu numa árvore, ele não conseguia... Uma diferença, um ponto importante é que o jovem rico, se ele aceitasse Jesus, que depois a gente vai ver mais para frente na história, né? Se ele aceitasse Jesus, ele era um homem de boa reputação. Então seria assim para o ministério de Jesus, olha, até o fulano lá, que é um príncipe, aceitou Jesus, veja, né? Já Zaqueu era um homem, ele era um cobrador de impostos, um publicano, né, que eles chamavam. E ele não era bem visto pela sociedade, as pessoas não gostavam dele. E se ele sendo aceito, depois a gente vai ver na história de Zaqueu, que as pessoas até questionam, mas como assim Jesus vai ficar na casa desse homem que é pecador? E veja o contraste, mas o que aconteceu? Aí, o jovem rico, ele amava o dinheiro. E o dinheiro era o seu principal Deus, porque veja, ele se achava ali, quando ele perguntou para Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? Quando Jesus disse, você guarda os mandamentos, ele disse assim, mas eu já guardo os mandamentos desde a minha infância. Eu sempre guardei. Só que ele sentia que aquilo ali não era o suficiente, estava faltando alguma coisa, porque ele colocava sua confiança no dinheiro. Zaqueu já, apesar da sua má reputação, apesar de ser odiado pelo povo, ele abriu mão do seu dinheiro, né? Ele não amava o dinheiro, ele tinha o dinheiro, trazia conforto para sua família, trazia, né, um bem-estar, mas não era aquilo principal. E quando Jesus falou com ele,
Ele mesmo, quando ouviu as pessoas falando mal dele, né, falando assim, mas como que Jesus vai ficar na casa de um pecador? O próprio Zaqueu disse, se eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele demonstrou aí que o dinheiro não era o seu Deus. Já o jovem rico, qual o desfecho da história? Ele se retirou triste. Por que ele se retirou triste? Porque ele não queria abrir mão dos seus bens. Ele não percebeu ali que o seu Deus era o dinheiro. E isso é um grande cuidado que todos nós precisamos ter, independente de quanto a gente tenha. Nós podemos fazer do dinheiro nosso Deus, né? Infelizmente. É porque eu amo dinheiro também. O dinheiro é bom, né? E dinheiro é bom. Eu adoro dinheiro. Né? É maravilhoso. O problema aqui, a diferença. Porque assim, tem que ficar uma coisa, tem que ficar muito clara nessa lição. Nos ensinamentos de Jesus, ele não fala sobre a malignidade do dinheiro. Exatamente. O dinheiro em si não tem mal algum. Nós estamos assim, nós pegamos a Bíblia e quando a Bíblia fala que certa pessoa era rica, não é como nos dias de hoje, não. É tipo na mãe que vai dar um presentinho de 150 milhões, né, de 15 milhões de reais. É assim. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus se abre. Havia homens ricos na palavra de Deus. Salomão, José era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Jó, Abraão. Eles eram bilionários. Em nenhum momento, não há problema, não existe malignidade no dinheiro. O problema é que o amor que essa pessoa tem ao dinheiro faz ela fazer tantas coisas que impedem ela de ir até Jesus. E Jesus, numa forma simples, ele deu o recado. Né? Deu recado ali pro jovem rico, que saiu triste. Exatamente. Diferente de Zaqueu, que era rico. Aliás, eu estava fazendo as contas, eu gosto de fazer umas contas de vez em quando, sabe? Trabalho com números todos os dias. Zaqueu, se ele devolveu, até quantas vezes que ele devolveu? 4 vezes. Tudo bem, Zaqueu teve uma história lá de corrupção, né? Coisas que acontecem no mundo todo. Sempre aconteceu. Mas se ele devolveu 4 vezes o dinheiro que ele roubou, significa que fora isso ele ganhava muito bem. Exatamente. Ele não deixou de ser rico. E Jesus disse que houve salvação na casa de Mateus, né? Então, Exatamente. Carmen, você quer encerrar o teu comentário? Sim, é interessante nós observarmos, né, que as pessoas ricas também precisam de Deus. Aqui fica claro, né? Tanto é que quando o jovem rico se distanciou triste, Jesus fez um comentário que era uma repreensão aos próprios discípulos, e eles não perceberam, né? Jesus disse, né, como é difícil um rico, né, ser salvo, em outras palavras, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, por que Jesus disse essas palavras? Porque os próprios discípulos que estavam ali em torno de Jesus, eles almejavam que Jesus tivesse um reino poderoso, onde eles seriam ministros e também seriam ricos. Mas Jesus, não era isso que Jesus queria mostrar. Jesus queria dizer que a verdadeira riqueza está no reino dos céus. E que os seus discípulos precisavam aprender também que não é essa segurança, essa confiança no dinheiro que vai trazer o bem-estar, que vai trazer o real valor que a gente precisa, né? Que é a vida eterna. Jonas, ó, o foco está na prioridade da busca pela eternidade em relação às posses terrenas. Então, nossas posses não devem atrapalhar nossa busca pela eternidade. Você pode até buscar posses terrenos. Pode, não, é como você falou, não é errado. Mas aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O foco é buscar a eternidade. Isso não pode atrapalhar jamais. Exato. E, na verdade, Jesus quer que nós sejamos prósperos. Jesus quer que nós sejamos luz nesse mundo em todos os aspectos. E se nós pudermos, se Deus puder nos abençoar, né? Porque Deus sabe o que é melhor pra gente, né? Se Ele puder nos abençoar com muito sucesso, com muito dinheiro e prosperidade, para que a gente possa ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor e pregar o evangelho para o mundo todo, Ele vai nos usar. Só que nós precisamos estar ali como Daniel, como a menina, nas mãos dele. Isso. Sempre vemos que cada personagem teve um relacionamento de
compaixão, de amor ao próximo. Isso aqui é o que nós precisamos ter no nosso coração. Amor ao próximo. Taniara? Muitos comentários Estamos indo já para o maravilhosos final da aqui. nossa lição. Então, temos alguns minutos aí. Vamos, mais alguns comentários? Sim, olha aqui a Lucimari Reis. Ela diz: quando vou alcançar qualquer pessoa, a primeira coisa é fazer amizade com ela e aos poucos ir conquistando através da simplicidade, humildade do Senhor Jesus e simpatia. É verdade, essas foram as coisas que foram comentadas aqui, que é o método de Cristo que sempre foi utilizado. Se aproximar das pessoas através da amizade, do interesse, muito bem comentado. Aqui temos uma pessoa que não tem como identificar, mas os comentários estão tão bons que até gostaria que talvez a pessoa colocasse ali depois o seu nome. Ela diz: as pessoas passam a vida observando as atitudes do cristão. É uma grande responsabilidade que temos em dizer que somos seguidores de Cristo. Podemos levar pessoas a Cristo, como também afastá-las pelas nossas atitudes. Muito rico esse comentário. Olha, Josimari Guimarães diz: tem situações que são o nosso posicionamento e comportamento em amor que falam mais do que 1000 palavras, independente do meio social em que estamos. É verdade. E olha, Josefa Gilvanete diz: eu faço uma boa amizade e com humildade vou me aproximando, fazendo algum tipo de ação social, com abraço, com carinho. Chego até as pessoas. O amor é a base de tudo. E como o mundo hoje é carente de amor, de afeto, essa também é uma ótima forma de se aproximar das pessoas. Rita Mota: infelizmente encontramos muitas resistências, começando dentro de nossa própria casa, mas não podemos desistir em levar esse amor às pessoas. Muitos comentários maravilhosos, eu tenho até que escolher alguns e é muito difícil esse trabalho. Nailza Lacerda diz: existe o medo sim. Ela quer dizer, o medo paralisa, mas quando não temos dúvidas do nosso chamado e deixamos ser usado pelo poder do Espírito Santo, a obra acontece. É verdade, a gente tem que ter essa convicção do nosso próprio chamado e de que o Espírito Santo fará em nós esse trabalho. Clamar pelo Espírito Santo. E Fernandes Serra diz: temos que ser leves em palavras e refletir a semelhança de Deus, tentando mostrar verdades bíblicas, eliminando as suposições humanas. É verdade, tirando esse bloqueio que foi comentado anteriormente aqui pelo Jonas, de nossas próprias ideias e permitir que o Espírito Santo coloque em nós as ideias dele. E a última pergunta que eu tenho aqui para lançar para vocês, porque a gente tem um tempo aqui que está correndo muito, é: você já se achou conhecedor da verdade? E isso já fez você pensar que esse conhecimento já é suficiente para te salvar? O quão é importante estarmos ligados neste perigo que o inimigo coloca em nós, que por termos muito conhecimento, isso já garante a nossa salvação. Examinemos os nossos corações. Se você quiser comentar alguma coisa por aí, estaremos atentos aqui também. Muito bem. Nós precisamos encerrar a lição. Eu vou passar aqui para as professoras Carmen e Isabela os últimos comentários. Lemos aqui algumas coisas importantes, ouvimos, né? Amizade, se aproximar, né? Fazer um junta-panela, né? E com o tempo, né? Qual é a sua última consideração, em alguns segundos aí, para todos nós hoje, Carmen? Então, na verdade, nós devemos ter em mente que todas as pessoas necessitam de Cristo, da salvação que só Deus pode dar. E todas necessitam das nossas orações, do nosso amor e dos nossos cuidados. A pessoa poderosa, muitas vezes, como a gente comentou, a gente ter a ideia, às vezes, que ela tem uma base, digamos assim, uma confiança no dinheiro, né? Alguns podem ter, ela pode se tornar uma pessoa que ela acha que tudo aquilo já é suficiente. Mas não, todas necessitam do amor de Deus, todas necessitam das nossas orações, sejam poderosos em que aspecto for. Amém. Nós devemos orar por essas pessoas, pedir que Deus lhe dê sabedoria e que Deus também se aproxime delas, para que elas também possam conhecer o seu amor e a sua misericórdia, porque a gente sabe que desta vida não levamos nada. Amém. Dessa vida nós sabemos que ela termina na morte. Se nós não tivermos Jesus, que nos concede a vida eterna, para nada vai servir, não importa quanto nós tenhamos aqui neste mundo.
Amém. Antes de nós orarmos, Isabela. Deus usa quem se dispõe a ser usado por Ele. Então, a minha oração, né, com essa lição, com tudo que a gente discutiu, é que a gente possa ser usado por Deus, a gente possa ser usado como instrumento, né? Fazendo amizade, fazendo alguma obra social, algum trabalho social, incluindo essas pessoas nesse tipo de trabalho, porque todos nós precisamos de Jesus, né? Ricos ou pobres, todos precisamos dele. Amém. Esses últimos segundos, Daniela, ora para nós encerrarmos. Vamos orar. Quero aqui agradecer a Maria, que é a autora daqueles comentários que pedia ali um comentário. Muito obrigada, Maria, e a todos que também participaram conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos muito a Ti pelas palavras que o Senhor nos dá. Agradecemos, ó Pai, pela graça, pelo perdão e agradecemos pelos momentos que tivemos aqui. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Nos abençoe, Senhor, para que busquemos o conhecimento da Tua palavra, mas que esse conhecimento nunca signifique para nós a salvação. Que apenas a salvação esteja em Cristo Jesus e que estejamos sempre cientes disso em nosso coração, que a nossa salvação depende de Cristo. Pedimos também o Teu Espírito Santo para que possamos cumprir a missão, para aqueles que estão no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade, para os poderosos, para os políticos, para todos aqueles, ó Pai, que estiverem ao nosso alcance. Nos envie Teu Espírito Santo para que nos dê sabedoria, nos ajude em nossas palavras, nos abençoe também em nosso dia a dia. Essas coisas nós pedimos e já agradecemos porque temos a certeza que em Cristo o Senhor nos atenderá conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de você conosco. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado. Tchau.